A gente fala a partir de agora sobre os caminhos do MDB aqui em Goiás, em Goiânia, depois do anúncio nessa semana de aposentadoria, de não candidatura à reeleição do prefeito de Goiânia, Iris Ezende. Já está conosco em áudio e vídeo o ex-deputado federal e presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela. Daniel, obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar novamente com vocês. Eu vi a manifestação do senhor nas redes sociais, mas gostaria de ouvir como é que o senhor recebeu o anúncio do prefeito. Os MDBistas estavam muito ansiosos, e ainda estão, né? Ainda há quem acredite, mas com a candidatura à reeleição do prefeito. Como é que o senhor recebeu a notícia e o anúncio dele? Bom, Rubens e Cileide, foi um impacto para o partido, né? Não era aí o que nós imaginávamos. Nós contávamos com uma nova candidatura do prefeito Iris, principalmente em razão da boa gestão que vem fazendo, de um alto índice de aprovação da sua administração, a equipe tocando os projetos aí com muita competência, com muita celeridade. A gente sabe que o prefeito pegou a gestão com muita dificuldade, mas conseguiu colocar a casa em ordem, e hoje nós temos uma prefeitura que é bastante efetiva aí na prestação dos seus serviços. Então a gente imaginava que naturalmente ele seria candidato à reeleição. Isso nos deixa aí momentaneamente atordoados, né, para que a gente possa refletir e encontrar um caminho aí agora, caso seja definitiva mesmo essa decisão do prefeito. Estamos tendo uma falha aqui no contato com o Daniel. A imagem aqui até travou aqui para quem está nos acompanhando. Internet, né? Isso aí são os percalços desses novos tempos que estamos vivendo aí. Acho que agora o contato está mais estável. O senhor dizia que, dependendo de se essa decisão for mesmo definitiva, o MDB vai definir seus caminhos, Daniel. Está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Sim, né, nós vamos fazer o dever de casa, iniciar uma discussão interna. Eu agora às 9 horas estarei com todos os vereadores do MDB aqui de Goiânia, para que a gente possa ouvi-los, né, discutir aí as estratégias, ouvir aí a reflexão que todos fizeram a partir desse pronunciamento do prefeito, dessa decisão dele, junto com o nosso presidente municipal, para que a gente possa iniciar aí os próximos passos de uma definição de uma candidatura. O senhor tem dúvida se é definitiva a decisão do prefeito? Não é que eu tenha dúvida, né? Mas a gente sabe que existem muitas manifestações de pessoas que gostariam que o prefeito revisse essa sua posição. Eu penso, Leite, que é uma decisão muito pessoal dele, que leva em consideração uma série de fatores, né? É uma decisão que precisa ser respeitada do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, mas, claro, ele também, se for para amanhã encontrar uma outra decisão, será respeitado também. Mas, a princípio, eu acredito que é uma decisão muito bem consolidada por ele, pela família, enfim, por várias razões. O senhor acha que será possível a participação dele nesse processo agora de escolha de candidato? O senhor vai tentar conversar com ele, ou já tentou conversar com ele depois que ele anunciou a aposentadoria, como vai fazer com os vereadores hoje? Não, eu não tenho a menor dúvida de que o prefeito Iris vai, sim, participar das eleições. É a sucessão dele. Ele já disse reiteradas vezes da importância de se escolher um sucessor que dê continuidade ao trabalho, que tenha responsabilidade com o município, que seja, obviamente, competente para dar sequência aí na série de projetos que foram feitos ao longo dessa gestão. Então, acho que isso por si só já são motivos bastante relevantes para que ele participe, né? E, lógico, ele nunca fugiu da sua colaboração com o partido, né? Ele também nunca escondeu aí a sua relação muito forte com o partido. Ele sabe que o MDB tem uma história em Goiânia, essa história, grande parte, a maior parte, em razão das administrações dele e das administrações do MDB no governo do Estado.
Então, eu tenho certeza que ele vai, sim, participar. Agora, nós estamos vivendo um momento de pandemia, de atipicidade eleitoral, nós vamos viver durante o processo eleitoral, onde a própria participação dos candidatos ela se dará muito mais de forma virtualizada, de forma digitalizada do que presencial. Então, até nesse aspecto, a gente também acredita que fica mais fácil para que o prefeito possa estar na campanha, né, nas atividades virtuais que teremos, enfim, em uma participação que seja razoável e racional também para que ele colabore. O senhor já esteve com ele ou tem uma conversa já agendada com ele para falar sobre esse processo de escolha do candidato? Não, eu sei que ele teve algumas agendas ontem internas lá da administração, com alguns secretários, para manter aí o ritmo da prefeitura. Hoje também acho que ele terá algumas poucas agendas, então eu pretendo estar com ele na próxima semana, assim que o mais rápido possível, mas já disse a ele que preciso conversar com ele para a gente trocar aí algumas ideias, fazer algumas reflexões juntas sobre esse processo eleitoral. O senhor está falando sobre conversar, né? Esse processo agora é interno, no PMDB, ou o senhor também já iniciou processos de conversa com outros partidos? Não, Cileide, eu acho que o primeiro passo é fazer o dever de casa, é fazer as conversas internas, ouvir todos os atores importantes nesse processo eleitoral da capital, né, que nós já iniciamos com o presidente municipal, vamos fazer agora com os vereadores da nossa bancada. Depois a gente vai, assim que tiver consolidado as nossas decisões, a gente com certeza vai buscar ampliar esse debate com outros partidos, afinal, não se ganha eleição sem construir alianças, né? As alianças é que potencializam aí a candidatura, que fazem com que um leque maior de apoiadores esteja integrado ao processo aí eleitoral. Então, a gente está focado nessa discussão interna para depois buscarmos aí as conversas externas, apesar que tenho sido já procurado por alguns outros partidos, também não vou dizer que não seja possível nos próximos dias já também conversar com um ou outro partido, um ou outro líder que queira discutir conosco esse processo da eleição municipal. Maguito Vilela será o candidato do MDB a prefeito de Goiânia? Bom, Cileide, é o que eu disse, a gente precisa ouvir internamente os desejos, os anseios de todos aqueles que estão envolvidos aí dentro do partido. Os vereadores, né, nós estaremos fazendo essa conversa agora às 9 horas, dentre os vereadores possivelmente pode ter alguém que tenha aí pretensão de ser também um nome escolhido pelo partido para disputar as eleições, os deputados estaduais que têm domicílio aqui na capital precisam ser ouvidos também, e depois é que nós vamos na decisão final, após essa reflexão interna, é que nós vamos encontrar o nome, né? Eu acho que o ex-governador Maguito Vilela sem dúvida nenhuma, um nome também que tem potencial, que pode nos representar aí com muita propriedade e com muita condição, inclusive, de liderar esse projeto. Deputado, em 2018 o MDB saiu rachado, né, e com muitas mágoas daquele processo de definição da sua candidatura a governador. Neste momento, o senhor acha que é possível conduzir o processo interno de forma diferente? É possível unir o MDB em torno do seu candidato a prefeito? Não tenho dúvida nenhuma. Diferentemente de 2018, hoje nós temos um MDB aqui de Goiânia muito unido, muito forte. Nós recebemos aí 6 vereadores, ampliando para 10 cadeiras na Câmara, vereadores muito experientes, preparados, que têm muita liderança na capital, e todos eles vieram para um projeto de união e um projeto do partido aqui nessa eleição municipal. Então, nós não temos nenhuma dificuldade nesse aspecto, como aconteceu em 2018. Aliás, o partido se encontra numa situação de bastante harmonia em todo o Estado. A verdade é essa. Nós temos hoje aí um partido com líderes consolidados que vão disputar as eleições nos seus municípios, mas também um partido que recebeu novos quadros,
figuras jovens que estão dispostas aí a contribuir com o partido nos seus municípios, como candidatos a vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, né? Então, o partido conseguiu fazer essa mescla aí entre os mais experientes com os novos quadros que surgiram das mais variadas atividades que querem contribuir com a política do nosso Estado. Eu penso que o MDB hoje é um partido muito bem visto pela sociedade, um partido que se encontra em um processo de oxigenação, de repaginação a partir da eleição de 2018 e que se torna também atrativo para muitas pessoas que querem colaborar com a política. Então, nós estamos bastante otimistas, não só com a eleição de Goiânia, que tem um MDB unido, mas também com os nossos líderes aí por todo o Estado. Não é o caso de Jataí, né? Desculpa, de Goianésia. Lá o MDB corre o risco de nem oferecer legenda para o atual prefeito se candidatar à reeleição. Fala-se até que o PMDB de Goianésia está tentando fazer um acordo com a oposição ao prefeito lá. Não era o caso de tentar recuperar as feridas, curar as feridas de 2018, resolvendo esse caso de Goianésia? Não, sim, Cileide, eu mesmo já estive pessoalmente com o prefeito Renato, quem eu considero que foi um amigo durante muito tempo. Esses percalços que aconteceram em 2018, eu disse a ele que não guardo nenhum tipo de mágoa em relação a isso, né? Acho que ele teria naquele momento todos os direitos de fazer as suas escolhas, né? Agora, o que aconteceu é que ao longo desses 1 ano e meio faltou diálogo entre ele e o MDB. Ele nunca procurou o MDB para manifestar o seu interesse em continuar o projeto dentro do partido, né? O seu pai, que é o chefe da Casa Civil e o principal articulador político dele, se filiou a outro partido, né? Levou muitos quadros do MDB para esse partido que ele se filiou, que é o Democratas. O próprio prefeito Renato tem atuado na região na defesa de candidatos que são antagonistas ao MDB. Então, não houve da parte dele aí uma demonstração prática de interesse de continuidade dentro do MDB. E isso é que acabou criando situações dentro do MDB de Goianésia que hoje aventam a possibilidade de lançar uma outra candidatura. Nós temos lá uma oposição... Caiu, né? Caiu o contato com o Daniel. Vamos retomar aqui neste momento para a gente finalizar a entrevista com o presidente do MDB aqui em Goiás. Será que caiu mesmo? Não, ele voltou, deixa eu ver. Voltou. Jogador tem isso, cai, logo levanta, pode reclamar com o hábito, mas vida que segue, né, Daniel? Isso aí. Só o Neymar que demora um pouquinho mais para levantar. Ele tem uma dificuldadezinha um pouco maior. Sim, Daniel, pode continuar. Mas então, eu concluindo, Cileide, né, existe uma disputa política antiga em Goianésia e muito forte, mas de grupos e de pessoas muito preparadas, muito qualificadas. Nós sempre tivemos lá a liderança do Gilberto Naves, que é uma das figuras mais emblemáticas, sensatas, equilibradas e inteligentes do nosso MDB. E do outro lado nós temos aí o Otavinho, o Jales, que também são referências políticas do nosso Estado. Isso é inegável, né? Então, hoje se discute também essa possibilidade, muito em razão de deixar para trás essas picuinhas políticas, olhar para frente e construir um projeto que seja da importância e da altura de Goianésia. Mas nada está definido, é possível também que o MDB apoie a reeleição do prefeito Renato. Essa é uma discussão que está acontecendo lá e eu tenho certeza que a melhor decisão será tomada por eles. Pois é, aí, só para encerrar essa conversa sobre Goianésia, o senhor disse que não houve tentativa de diálogo da parte do prefeito com o MDB. E eu pergunto, houve tentativa de diálogo da sua parte com o Renato nesse 1 ano e meio? Não, na verdade, assim, ele é que seria o candidato à reeleição, né? Ele que deveria buscar e construir toda a sua articulação política. Eu estava, obviamente, conversando com todos os municípios no sentido de construir as candidaturas, ouvir as pretensões e sempre dialogava com o presidente do nosso partido lá, com o diretório que existia lá no município, né? E sempre me coloquei, eu já recebi aqui, por exemplo, o presidente da Câmara, que é do MDB, me dizendo que o prefeito gostaria de falar comigo.
isso por umas 3 vezes. E eu falei que estava à disposição no momento que ele pudesse estar aqui, ou que eu tivesse a necessidade de ir até Goianésia para conversar. Mas, após essas solicitações aí através do presidente da Câmara, nunca houve esse encontro. Mas não é nada também que impeça, né, a gente poder construir essa reeleição, desde que ele esteja, de fato, comprometido com o partido, porque talvez seja essa grande dúvida lá do diretório municipal, né? Se ele está, de fato, comprometido com o partido. Na última eleição, não foi o fato dele não apoiar apenas o candidato a governador, Sileide, ele não apoiou o candidato a deputado estadual da cidade, ele não apoiou o candidato a deputado federal da cidade, do MDB, ou seja, apoiou candidatos de outros partidos. Então, a dúvida não é em relação à minha pessoa, não é em relação a uma questão do candidato a governador passado ou o futuro, mas é em relação ao comprometimento dele com o partido na cidade. Bom, por fim da minha parte, eu queria saber o seguinte: há cerca de um mês, Maguito Vilela encontrou-se com Ronaldo Caiado e saiu desse encontro dizendo que o MDB faria aliança com o DEM. Agora há já alguns movimentos, o senhor inclusive disse que já recebeu contatos de outros partidos. A minha pergunta é o seguinte: há a possibilidade de uma aliança do MDB, do candidato do MDB em Goiânia, com o partido do governador Ronaldo Caiado? Bom, Sileide, primeiro, você que foi a competente de desvendar esse primeiro encontro, publicando um artigo aí no Jornal Popular, né? Eu sempre disse, inclusive quando nós entendíamos que a candidatura natural e que a gente imaginava que era de reeleição do prefeito Íris, que nós não teríamos nenhuma objeção em receber apoio de qualquer partido, até mesmo do partido que a nível estadual nós nos colocamos como oposição, que é o Democratas do governador Ronaldo Caiado. A gente entende que é uma demonstração, um gesto de reconhecimento à gestão do partido aqui na capital. Então, caso isso seja do entendimento deles também, que o candidato escolhido pelo MDB mereça aí o apoio do Democratas, do próprio governador, é possível que isso seja dialogado, que seja estabelecido, mas dentro de um projeto que seja pertinente a Goiânia, não simplesmente uma aliança política. E acho que isso pode acontecer naturalmente, mas ainda não houve nenhum contato, nenhum diálogo, e como eu disse, nós estamos fazendo o dever de casa para depois a gente buscar as alianças necessárias para construir esse projeto. Numa hipótese dessa, Daniel, de o MDB, com seu candidato a prefeito, receber o apoio do DEM, o MDB, pensando no Estado, abriria mão da sua posição de oposição ao governo de Caiado? Rubens, a gente entende que agora a discussão se trata da eleição municipal, né? Nós não estamos tratando sobre as disputas políticas eleitorais estaduais. Obviamente que se isso for colocado na mesa é preciso ser discutido, mas a princípio o que a gente imagina é que, caso aconteça, será um diálogo pertinente e exclusivo a essa eleição municipal aqui em Goiânia. Sim, Sileide? Não? Não, pode continuar, Rubens. Não, nesse sentido também, se... a Sileide perguntou isso, mas se essa possível apoio do DEM a um candidato do MDB em Goiânia se passa também pela participação de Íris nessa conversa, dada a relação que ele tem com o governador Caiado? Sim, eu acho que é natural. O prefeito Íris, como eu disse, eu espero e acredito que ele será o grande orientador, aí, o grande timoneiro dessas decisões que são pertinentes à sua sucessão. Então, um debate sobre as... Voltou agora a imagem do Daniel. Voltou. Os debates sobre a eleição, o senhor estava dizendo, municipal, né? Sobre os partidos, elas também obrigatoriamente passarão também por uma discussão com o prefeito Íris. Ok, Daniel Vilela, só para finalizar, quais são as metas aí, avaliações do MDB no Estado?
candidaturas, quantas candidaturas, quantos prefeitos o MDB tem hoje, qual é a perspectiva de ampliação do tamanho aí do partido, né, dessa representatividade no Estado nessa eleição municipal? Nós estamos bastante otimistas. Acho que fizemos um trabalho competente ao longo do ano passado, desse primeiro semestre de 2020. E, como eu disse aqui anteriormente, conseguimos novos quadros, aí, pessoas muito qualificadas que não militavam na política, mas que escolheram o MDB em cidades importantes para disputar as eleições. Hoje nós temos em torno de 115 candidatos, pode ser que alguns aí ao longo desse prazo até a convenção possam desistir, mas entre 115 e 100 candidatos, né? E tendo aí uma projeção de eleição de mais de 50 prefeitos. A média, inclusive, das últimas eleições aqui em Goiás que nós conseguimos eleger. Nós estamos bastante otimistas e espero que isso possa se consolidar, se concretizar ao final desse processo eleitoral. A dúvida que ficou aqui, Daniel, sobre aquela pergunta anterior, ainda sobre a questão do DEM. Eu perguntei se o MDB abriria mão da sua posição de oposição. O senhor disse que não é algo relativo à política estadual nem a 2022 e que dependeria se isso fosse colocado na mesa. Se na conversa com o DEM a participação do MDB na base do governo for colocada na mesa, a situação muda de figura? Eu acho que sim, né, Rubens? Eu não posso aqui falar sobre possibilidades, sobre teses. É preciso conversar, dialogar, entender do que se trata, quais são os interesses dessa aliança, para ver se é possível ou não. É possível fazer aliança e, ao mesmo tempo, pode ser que tenha aí questões que sejam impeditivas para construir essa aliança e aí cada um segue o seu caminho na eleição. Mas nós vamos aguardar isso. Os nossos, como eu disse, temos que fazer o dever de casa, conversar com os vereadores, com o presidente, com os pretensos candidatos, com os possíveis candidatos internos, para a gente avançar. Ok, Daniel, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Sei que a gente vai passar a ter um contato aqui bastante frequente, né? Eleições chegando, presidente de partido e de um partido do tamanho do MDB. É fonte certa, frequente aqui na nossa programação na cobertura das eleições. Abraço, Daniel. Boa sexta-feira aí, bom fim de semana. Eu que agradeço, Rubens, Cileide. Espero que a gente em breve volte a falar. Eu até queria ir comunicar, hoje, essa noite também, sim, acabou falecendo aí a minha segunda tia com Covid, a irmã mais velha do meu pai. Então, é um processo aí muito difícil para todos nós, né, para o mundo todo, para o Brasil, e que tem um impacto também muito significativo nesse processo eleitoral. A gente precisa estar muito atento a isso, às condições, para que a gente possa não ter nenhum prejuízo, potencializar ou aumentar ainda mais todo o prejuízo que a nossa sociedade vem tendo aí com essa pandemia, né? Eu me adiantei aqui já me despedindo, Daniel, mas receba, por favor, os sentimentos, as condolências aqui minhas pessoalmente, mas também da Rádio 730, da Rádio Sagres, do Sistema Sagres, todos aqui mandando sentimentos e condolências por conta dessa perda. Já a sua segunda tia, segunda irmã, né, do Maguito, vítima da Covid. Enfim, acho que a Cileide também tem os mesmos desejos, né? Obrigado pela entrevista, mas receba aqui os nossos sentimentos nesse momento difícil, porque muita gente está passando. Eu mesmo tive uma avó, a minha avó, que graças a Deus se recuperou da Covid-19, e eu sei o quanto essa luta é muito doída. E quando o resultado é assim trágico, são os nossos mundos que vão acabando. Na nossa família é assim que a gente trata, não é uma doença com números, né? Enfim, nossos sentimentos, né, Cileide? Exatamente. A gente viu cedo a notícia, informou aqui, e como é triste a gente acompanhar as perdas que muitas famílias, milhares de famílias, estão tendo com a Covid. No caso da sua família, 2 perdas, né? Quer dizer, é muito triste e a gente tem que sempre ter muito cuidado com essa doença, mais ainda, né, quando a gente vê tanta gente sofrendo dessa forma. É isso, deixou de ser números, né? E todo mundo hoje tem aí um nome de alguém próximo, se não é familiar, alguém que passa por essa situação, que passou. E para nós tem sido muito difícil mesmo. Meu pai não tinha
perdido até então nenhum irmão, perdeu 2 irmãs em menos de um mês, né? Eu nunca tinha perdido nenhum tio ainda, graças a Deus, e aí acontece essa tragédia aí que nos abala a todos. Mas vamos superar isso, todos unidos aí, para que a gente possa seguir em frente da melhor forma possível. Um abraço, obrigado a todos. E obrigado pela entrevista, por ter falado sobre todos esses temas aqui da política mesmo num dia difícil. Obrigado. Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás. Claro, a gente também lamenta bastante, nossos sentimentos mais uma vez, a família aí do Daniel, né, do Maguito, com essa perda já a segunda para a Covid-19. Bom, nós falamos de política também com Daniel Vilela e você confere essa entrevista no nosso portal sagresonline.com.br.